Olá, eu sou a Dora Cristina Fernandes. Hoje eu vou estar apresentando sobre experiência 2, teórica simulada, sobre capacitores, e eu pertenço ao grupo C, e este é um trabalho da prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo Piso. O objetivo do trabalho é analisar, por meio de simulações, a construção e a capacitância de diferentes tipos de capacitores. Vamos começar com a simulação do capacitor plano com dielétrico, logo após o cilíndrico, depois o esférico com um dielétrico e com dois dielétricos depois, e por fim um capacitor cônico com quatro dielétricos. Eu também vou dar uma análise teórica de um capacímetro bem breve. Sobre capacitores, eles são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos e têm como principais funções armazenar cargas e energia potencial elétrica. Eles opõem-se a variações de tensão e discriminam frequências. Então, eles são muito essenciais em circuitos de corrente alternada e são encontrados em diversos equipamentos, como desfibriladores, no breaks e estabilizadores de tensão. Os principais tipos de capacitores são eletrolíticos e cerâmicos. Sobre dielétricos, eles são materiais isolantes, e um exemplo é o plástico. Há Eles têm diversas finalidades e, entre elas, garantir a separação entre as placas condutoras, isolar eletricamente, permitir uma diferença de potencial maior do que quando o espaço é preenchido por ar ou por vácuo e aumentar a capacitância do capacitor. Capacitância, ela é uma propriedade elétrica dos capacitores relacionada à capacidade de armazenar cargas elétricas entre os dois condutores. E por que medir a capacitância? Porque por meio da medição é possível verificar se um capacitor está dentro da especificação e é possível detectar falhas como perda da capacitância, um curto-circuito, se está tendo algum capacitor aberto. Então é muito importante medir. O que é um multímetro? Ele é um instrumento usado para medir a capacitância de componentes eletrônicos e a capacitância, como eu já disse, é a capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica. A unidade de medida é Faraday e o mais comum, aí ficou um pontinho aqui, mas os mais comuns são o nano, micro e o picofaraday. Darei início com a simulação do capacitor plano com dielétrico. O material das placas fornecido é o cobre, a placa A vai ser inserido nela 8 volts e a placa B 1 volt. E o tipo de dielétrico é água destilada. E o meu X do meu grupo C é o 0,8. Exatamente. Vou colocar na velocidade 2. Eu já inicio criando um quadrado e eu vou mudar as especificações dele, tamanho, posição, a espessura. E como podemos ver, aqui no canto tem a minha, as minhas iniciais e o final da minha matrícula, DC09, Dara Cristina. Adiciono a espessura, adiciono o quadrado, o tamanho do quadrado, da plaquinha, né? E eu dou um zoom out para conseguir verificar melhor. Logo após eu vou duplicar. Agora eu vou criar as caixinhas que farei o furo posteriormente. Aqui eu coloco o tamanho delas, coloco a posição e vou acabar duplicando. São 3 furos, como já vimos na geometria, nos slides. Eu coloco a posição correta.
0,96 e 0,96. X, Y e Z continuam em zero. Não aparece aqui. Ela ficou meio invisível, né? Mas os dados estão corretos. Dupliquei duas vezes. Tripliquei a caixinha, né? Eu altero a posição, porque os tamanhos são os mesmos. Eu só preciso mudar a posição. Coloco 3,84 em Y. Ok. E a terceira caixinha agora vou alterar também. 6,72. Eu dou subtract e não atravessa, porque eu deveria ter colocado um tamanho maior, não aparece que atravessou. Então, eu vou desfazer e vou aumentar o tamanho. Eu vi que não mudou nada. E eu coloco um tamanho bem mais absurdo, porque daí eu sei que vai atravessar com certeza. Que é 3,84 e a terceira placa é 6,72. Pronto, agora quando eu der o subtract, vai aparecer corretamente os furos, isso. Depois eu vou mudar os materiais, eu vou mudar a cor. Eu crio um furo, que foi solicitado, criar assim um furo nas placas, da placa. Isso, coloco 0,5 por 0,5. Só que eu vejo que ficou um pouco para fora da borda. Então eu altero um pouco da posição. Isso. Eu dou um subtract de novo. Adiciono o material, que é o cobre, aí eu altero a cor. Eu aumento um pouco da transparência. Ótimo. Porque posteriormente vai ser melhor para visualizar. Agora eu vou adicionar uma voltagem. Na placa A tinha sido de 8 volts, né? E na placa B de 1 volt. Só que eu não tinha mudado o formato da solução. Então eu tinha que colocar eletrostática e depois conseguir inserir voltagem. Então eu conserto isso. Certo? Agora eu coloco 8 volts, 1 volt. Eu crio uma região, porque é a região que eu vou analisar. Ótimo.
E eu adiciono água destilada. Altero a cor. Agora eu vou em parâmetros e eu ligo as 2 voltagens que é necessário ligar, e vou em simulação, setup. Ótimo, deixo o número de passos igual, eu valido, deu certo. Daí eu coloco para analisar. Depois disso eu vou selecionar um plano, eu seleciono o plano XY. E eu vou colocar o meu campo. Seleciono todos os objetos e adiciono o nosso campo, como podemos ver, no centro tem pouquíssimo, zero, tá bem fraquinho, né, na verdade, todo esse campo. Muito fraco. E eu coloco os vetores também, depois eu coloco para animar, para a gente ver a simulação certinha, conseguimos ver para onde os vetores estão apontando, e vemos que tá bem fraco mesmo. Eu coloco 20 passos, ótimo, coloco para animar. Aqui nós temos nossa simulação. Depois disso, eu vou gerar um reporte para a gente ver quanto foi de capacitância que nos forneceu, que nos foi fornecida, né. Ótimo. Eu vou em resultados, solution data, capacitância, isso mesmo, e vou exportar o circuito. Vejo uma preview, e a nossa capacitância tem um valor de 3,7017 elevado a menos 10. E no final eu vou analisar todos os resultados. Agora experimento 2. Temos aqui a nossa simulação 2 vai ser um capacitor cilíndrico com dielétrico, e os requisitos são: atribuir material alumínio nas placas do capacitor, definir os valores de 5 volts para a placa externa e 2 volts para a placa interna, desenhar e simular o capacitor. E aqui o meu grupo C, o raio interno vai ser 3, o externo 9, a espessura das paredes em milímetros 2, o comprimento 18 e o tipo de dielétrico eu vou usar o Teflon. E aqui nós temos nossa geometria. Eu coloco aqui capacitor cilíndrico desse 0,9. Eu insiro o Maxwell 3D. E mudo o solution type, ao contrário da última simulação, eu já adiciono logo.
Vou iniciar com o cilindro. Eu mudo os valores dele. Raio 11. Eu vou criar vários cilindros, um dentro do outro. Depois eu vou colocar substrate, depois eu altero, até ter todos os materiais que nós queremos. Todas as camadas de materiais. Aqui é 9, que é uma espessura de 2 milímetros, né? Coloquei 11, então é para ser 9. Isso, ok. Eu já adiciono logo o material, alumínio. Agora eu vou criar o outro material, outra camada. Coloco o raio certinho, encaixou perfeitamente. A altura é sempre a mesma, tamanho 18. Adiciono material Teflon. E de novo eu coloco o raio e eu mudo para alumínio. Eu adicionei como projeto, não como material mesmo, por isso que deu problema. Aqui eu vou. Ficou dando o mesmo problema. Eu renomei o prédio elétrico. Vou alterar as cores. Eu tinha adicionado conceito, por isso que o nome não alterou. Aumenta um pouco da transparência, porque se eu não mudar a transparência, vai ser difícil de ver o campo magnético e os vetores. Ótimo. Agora eu vou adicionar a voltagem. Mudo para volts. E eu coloco 5 na externa e 2 na interna. Crio minha região e depois eu vou no setup, depois eu valido. Aqui eu ligo as voltagens. Liguei só uma. Como eu não realizei o setup, não foi. Posteriormente eu vou ver que não ter ligado as duas voltagens acabou dando uma diferença no valor.
apresentando os objetos. E aqui vemos o nosso campo. Adicionamos os vetores. E eu vou colocar para animar. Coloco 20 passos. Ok. Coloco para animar. Ótimo. Agora eu vou em resultados e vou exportar o nosso relatório do circuito para conferir a capacitância. Vemos que tem uma voltagem só ligada. Vamos em Preview. E deu o valor de 1,9259. A simulação 3. A nossa simulação 3 é com capacitor esférico, com dielétrico, somente um. E o requisito é atribuir o valor de 10 volts na placa externa e 22 volts na placa interna. E os valores do raio é 9, 21, a espessura é 3. O tipo de dielétrico é o polietileno. Excelente. Insiro. Crio uma esfera. Aqui eu vou fazer da mesma forma, eu vou criar várias camadas. Adiciono material, que é para ser de ouro. E tá, confiro, tudo ok. Mudo o tipo de solução. Isso, agora eu fiz um furo. Fiz um espaço. Mesma coisa com a esfera 3 e a esfera 4. Agora crio mais outra para preencher. Coloco o raio 9 certinho, encaixa perfeitamente. Agora eu vou criar um cilindro para ser um furo que atravessa toda essa esfera. Todas as esferas. Eu coloco aqui os valores da posição. Nos 20 em X. Coloco um raio de 1,5.
A altura é de 40. E ele ficou tão pequeno que ele nem apareceu. Eu aumento bastante. Só que eu gostaria que atravessasse os dois lados, então eu vou alterando. Ótimo. Agora se eu atravessa, eu vou consigo dar um substrate e fazer um furo em toda a esfera. Top. Temos um furo que atravessa as esferas. Eu edito, coloco ouro novamente e eu vou colocar o polietileno. É isso. Eu vou ter as cores. Adicionar cor, coloquei amarelo para representar o ouro. Coloquei um amarelo muito chamativo, extravagante. Coloquei o polietileno na cor branca. Adicionar voltagem, como solicitado, 10 volts. Isso. Eu vou adicionar 22 na outra. Crio nossa região ao redor das esferas. E eu vou ligar a voltagem. Assign, setup. Eu acredito que eu fiz o mesmo erro de ligar só uma voltagem. Não clicou nas duas. Deu uma pequena variação no resultado, como esperado. Vamos esperar. Pronto, eu realizo a análise, eu selecionei o plano XY e eu vou lá criar nosso campo magnético, seleciono os objetos, todos os objetos novamente. E temos aqui, vamos criar o nosso vetor também, os vetores. Ótimo, excelente. E agora eu coloco para animar. Coloco 20 passos. Acho que 20 passos é o ideal. Vemos aqui, muito fraco. E vamos exportar o nosso resultado. Ver o valor da capacitância.
O valor foi 4,45 elevado a menos 12. Depois vamos analisar. Último. Agora, vamos passar para... Opa, eu não coloquei aqui, mas tem uma simulação 4, que é um capacitor esférico, mas como era livre, com 2 dielétricos que eu quisesse. E depois veremos a simulação 5, que é um capacitor cônico com 4 dielétricos. E vamos atribuir o valor de 3 volts na placa externa e menos 5 na placa interna. E o modo para eletrostática, como sempre, vou criar minha esfera aqui. Os materiais que eu escolhi foram mica, se eu não me engano, polietileno. Excelente. Vou criando todas as camadas, duplico e só mudo o tamanho. Isso, duplico novamente. Eu vou dar um subtract, isso. Eu duplico nossa quinta esfera. Pronto. E eu faço uma divisão entre a esfera e fica duas metades. Coloco um ângulo de 180 em Y. Então, vou colocar o material ouro no outro material que ouro novamente, na outra esfera, perdão. E eu vou adicionar água destilada também. Metade da esfera vai ser material, metade vai ser outro. Eu coloco o polietileno. Diminuo a transparência, altero as cores para ficar mais coerente. Para ficar mais coerente, daí eu coloco o rosa. 0,5. Um lilás. Vou colocar um azulzinho para dar água destilada. Ficou assim. Eu acabo não gostando da cor e eu altero para branco. Para ficar mais bonito. Isso. Agora eu vou adicionar nossa voltagem aqui. 10 volts. Ótimo. E vamos colocar 22 volts. Crio nossa região de análise. E vou novamente ligar as voltagens. Vou em setup. Valido. Analiso. E depois eu vou fazer o mesmo passo a passo. Seleciono o plano e vamos ver o campo e os vetores.
Vemos que maior é bem perto do centro, mas mesmo assim é bem fraco o campo. E vamos selecionar aqui também os vetores. E animar em seguida. Vemos que perto da esfera central é onde está maior, realmente. Mas é bem fraquinho. Muito, muito fraco. Depois vamos exportar e verificar nossa capacitância. Solution Data, Export, Circuito, Preview, e vemos que deu 2,75 a nossa capacitância elevada a -1. Ótimo, e por fim, agora nós vamos verificar o nosso último experimento no cônico. Coloquei aqui capacitor cônico DC09. É o módulo Solution Type. E eu vou criar nosso cone. É meio bizarro, mas daí eu coloco os valores calculados já do tamanho certinho. 50,784 e 25,38, altura 67. 64, eu acho. Não, 67. Duplico e eu só vou mudar o tamanho aqui do raio. Isso, a altura mesmo. Eu fiz errado, era pra ser 40. Isso, pra ficar a espessura correta. Dou um substrate, isso. Hum. Agora eu vou criar outro material. O outro cone vai ser do outro material. Coloco certo pra encaixar. 784, isso. Que altura 67. Eu duplico e coloco outro valor. Eu vou split. E eu divido para ser dois materiais também. Eu vou dividir em vários pedacinhos. Vão ser 4 dielétricos, né? Então é para ser 4 pedaços iguais. Isso. E around X. Ok, coloco o gold. Gold novamente. Adiciono a cor, transparência. 0,7, transparente. Aqui também. Isso. A voltagem 3. A outra voltagem de -5 volts.
Agora só falta adicionar os outros materiais e eu vou editar as cores também. Eu vou colocar água destilada e nesse que eu falei eu vou colocar mica. Ainda tá faltando dois materiais. Aqui polietileno. Eu acabo não gostando das cores, depois eu altero. Eu vou colocar de alumínio esse. Criei minha região. Vou ligar as voltagens. Setup. Coloco para validar e analisar. Sempre bom colocar setup, depois vai dar um problema na validação. Espera um pouco, e depois eu vou selecionar o plano XY e vou colocar o meu campo magnético e os vetores. Vemos que no centro é onde está maior. Exportando nosso resultado. Vemos aqui que a capacidade deu 2,66. Vamos agora conferir os nossos cálculos. No capacitor plano, o valor calculado foi 3,16 vezes 10 a menos 10 Faraday. E no resultado foi 3,70, não teve muita variação. No segundo, mas as variações que deram, acredito que foram por conta da voltagem que não foi ligada corretamente, provavelmente. No capacitor cilíndrico, é, o valor calculado deu 1,91, que eu usei o Teflon, né? Vezes 10 elevado a menos 12, e o resultado no software foi 1,92, ficou muito próximo. O outro capacitor esférico com dois dielétricos, o valor foi 2,75, tinha dado realmente próximo. O esférico com só um dielétrico teve uma variação assim, maior, deu 3,94. Esse acredito foi um dos que eu não liguei, as duas voltagens também. 3,94 e no software foi 4,45. E o cônico foi 2,70, ficou muito próximo, porque deu um valor muito parecido. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada pela atenção.